Quando eu e Vitor idealizamos o tiro do ímã que vai e vem para o Poku, muito da empolgação veio de entendermos que a mecânica, além de parecer muito divertida, nos daria diversas possibilidades para criar mecânicas derivadas dela. A ideia é que toda vez que o Popo atira, o ímã que sai de sua mão adota uma trajetória e no seu caminho pode esbarrar em algo que ele possa causar efeito ou que esse algo cause um efeito nele. Imediatamente sabíamos de algumas mecânicas básicas que surgiriam a partir desse arremesso vai e vem. Golpear inimigos, atrair o Popo para algo, lançar o Popo em alguma direção, essas foram fáceis de entender. A questão é que a gente pretende ampliar as possibilidades do uso da mecânica, mas não necessariamente sabemos todas as mecânicas que criaremos ainda. Então eu me vi com o seguinte desafio: codificar uma mecânica que fosse fácil de modo que eu pudesse adicionar novas features a ela, sem fazer ideia do que seriam essas features ou de como elas seriam executadas. Oi, eu sou o Gabo, programador e game designer aqui da No Slopes. Nesse vídeo eu vou te explicar como usei o padrão de projeto Factory para garantir a escalabilidade para a feature mais importante do nosso jogo, o Poputara. A primeira parte foi simples de entender. A gente define propósitos de contato diferentes e cria um componente para associar a todo objeto que seja sujeito ao contato com o ímã. Daí, toda vez que houver contato, o ímã identifica o propósito do contato e realiza o que for necessário. Para que os objetos possam comunicar entre si qual foi o propósito do contato, eu criei um enum que lista todos os possíveis propósitos. Simples, né? Agora basta, no momento que o contato for recebido, escrevemos um switch e, baseado no propósito, escrevemos o código da mecânica. Não. Veja, eu não tenho nada contra usar a estrutura condicional switch. Eu sou um dos seus defensores, inclusive. A questão é que aplicar um switch nessa situação resultaria num gargalo enorme no fluxo de evolução do projeto. E para cada vez que eu precisar adicionar uma nova mecânica para o ímã, eu tiver que adicionar uma condição nesse switch, ao fim do projeto meu código vai estar uma loucura de entender e dar manutenção. Nesse caso, é muito melhor delegar a responsabilidade da execução para uma outra entidade. Alguém que simplesmente processe o contato que ocorreu, como uma espécie de handler do contato. Daí, para cada propósito de contato, eu crio um handler que saberá lidar com o contato. Mas se a gente ainda não sabe quais serão as futuras mecânicas, como a gente pode preparar o código de recepção do contato para chamar um handler que ainda nem foi feito? É aqui que entra em cena o padrão de projeto Factory. O padrão consiste em você mapear uma entidade para ser responsável por fabricar e fornecer instâncias de classes responsáveis por executar uma tarefa. Nossos handlers, no caso. Eis o cenário-alvo. Espalhados pelas cenas, teremos objetos que estarão sujeitos a receber contato do nosso ímã. Ao receber um contato, o receptor de contatos do ímã deverá solicitar o handler adequado para a Factory, informando qual é o propósito que o objeto sujeito ao contato possui. É através do propósito de contato que a Factory entenderá qual dos seus handlers ela irá fornecer para o receptor. A partir daí, o receptor pede ao handler fornecido que execute o necessário para que aquele propósito seja cumprido. Através de uma classe abstrata chamada ContactHandler, definimos o que é conhecido como método Factory. Esse é o método que todo handler precisa implementar para que as outras classes possam solicitar que ele desempenhe sua função. Nesse método é importante anunciar através de seus argumentos todas as dependências necessárias para que o handler consiga operar. E é isso que vai permitir que o receptor de contato solicite o desempenho da função sem nem saber quem é o handler. Basta saber que aquele handler é um contact handler e isso garante que ele terá o método disponível. O contact handler poderia ser uma interface, mas nesse caso opto por utilizar uma classe abstrata, pois todo handler vai ser inicializado pela nossa Factory. Dessa forma, garanto que todos terão acesso ao receptor de contato para resgatar possíveis informações ou executar coisas relacionadas ao monobehavior, como coroutines, por exemplo. Com a classe abstrata de handler pronta, hora de criar a famigerada Factory, a tal classe que vai gerar e fornecer os handlers, e o propósito de você estar assistindo ao vídeo. Por sinal, já que você está comigo até agora, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar para quem possa interessar também. Ajuda muito a gente a continuar produzindo mais conteúdo. E agora precisamos exercer criatividade para a nossa ContactHandler Factory. Em seu construtor precisaremos usar de reflexão. A estratégia aqui é usar o registro que o C# mantém de todos os tipos que foram compilados. É como uma base de dados de tipos, e nós podemos acessá-la através do uso da classe Assembly. O primeiro passo é estabelecer o tipo que queremos. Usamos a assinatura typeOf, passando a classe ContactHandler. Isso vai nos dar um objeto que representa a nossa classe nos assemblies do C#. Daí usamos o método estático getAssembly para resgatarmos o assembly em questão e pegar todos os tipos associados a ele, ou seja, todos os tipos das classes que derivam
da Contact Handler. Com isso, usamos o poder do link para extrair do assembly os tipos que queremos. A condição que fiz define que quero apenas os tipos que podem ser instanciados a partir do tipo Contact Handler e os que não sejam classes abstratas, já que nosso objetivo é justamente criar um objeto do handler. Com os tipos em mãos, lupamos por todos eles fazendo uso da classe Activator para criar a instância daquele tipo, e aqui a assinatura AS garante que o objeto seja transformado em um Contact Handler para que possamos salvar ele no nosso dicionário. Por sinal, a Factory vai usar esse dicionário para guardar e fornecer os handlers para quem solicitar. Agora é só inicializar o handler informando o receptor e adicionar ele no tal dicionário. Aqui embaixo preparei métodos públicos para poder pedir à fábrica por um handler específico informando um propósito. Agora, no método receptor, basta pedir para a Factory o handler específico e mandar ele cuidar da tarefa dele. Nada de ficar adicionando condições para esse código ao longo do projeto, como aconteceria se eu tivesse usado um switch. O lindo dessa estratégia é que quando eu precisar adicionar uma nova funcionalidade, cadastro ela no nosso enum e escrevo a classe do handler. A reflexão cuida de fazer todo o trabalho pesado para mim a partir daí. Agora me deixa fazer algumas ressalvas e pontuações sobre o uso da estratégia e de reflexão em jogos feitos com a Unity. Apesar de não ser nenhum monstro como às vezes colocam, sim, reflexão usada dessa forma tende a ser menos performática, por isso que não sugiro você usar códigos que utilizem de reflexão em estratégias que dependerão do uso da reflexão a todo tempo. No caso aqui, apesar de ainda ser muito pouca coisa para um processador, eu optei por criar os handlers no momento em que o Popô é instanciado na cena, e nesse momento a tela de load ainda estará aparecendo para quem vai jogar. Daí em diante, todos os handlers já estarão disponíveis ao longo do gameplay. Outro ponto é que a quantidade de objetos que a fábrica vai criar, a depender do projeto, pode crescer muito. Imagina um projeto que você lida com um player, podendo pegar diversas armas durante a gameplay, e cada arma se comporta de uma forma diferente. Seria o cenário ideal para você aplicar o padrão Factory. Num jogo como Fortnite, por exemplo, a gente ia passar dos mais de 100 handlers, e isso poderia significar impactos na memória do dispositivo que está rodando o jogo. Portanto, se a coisa começa a ficar muito grande, uma estratégia para usar a reflexão aos poucos e entender como vai liberando a memória do dispositivo pode vir a calhar. Fora isso, eu tenho usado essa estratégia em algumas áreas do meu desenvolvimento de jogos e estou muito contente com ela. E quanto a você? Já imagina onde pode aplicar o padrão Factory no seu projeto? Me deixa saber nos comentários. Para finalizar, a gente fica com o Popô atirando seu imã e algumas das features que já temos idealizadas para ele. Enquanto você observa, me deixa lembrar que a gente está criando uma comunidade muito bacana no Discord, com pessoas muito legais que trocam informações e se ajudam a crescer diariamente. Fica aí o convite para você se juntar a gente. Fala com a gente nas lives que acontecem ao longo da semana na Twitch também. Lá dá pra gente bater um papo enquanto eu desenvolvo o jogo. Se esse vídeo foi útil de alguma forma, não esquece de compartilhar e curtir. Assim ficaremos sabendo que estamos no caminho certo para continuar criando mais conteúdos para vocês. Obrigado pela sua atenção e, como sempre, cuidado com a rampa.